Olá! Hoje a gente vai mergulhar no que a ciência diz sobre a relação entre o que comemos e a saúde do nosso coração. Vamos decifrar as diretrizes mais recentes da American Heart Association e ver como aplicar isso de um jeito prático no dia a dia. Já parou para pensar nisso? O que as escolhas que a gente faz à mesa todos os dias realmente significam para a saúde do coração a longo prazo? Pois é, essa conexão é muito mais forte do que se imagina, e a ciência já tem um mapa bem claro para a gente seguir. E olha, o recado é sério. Isso aqui vem direto da fonte. Uma alimentação de baixa qualidade não é só um detalhe, não. Ela é uma das principais causas de doenças e, infelizmente, de mortes ligadas ao coração. E isso já mostra o peso do nosso papo de hoje. E para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio, nos Estados Unidos, por exemplo, 40% dos adultos convivem com a obesidade, que é um dos maiores fatores de risco para problemas cardíacos. É um número gigantesco que reflete uma tendência mundial e só reforça por que falar de dieta é tão urgente. Ok, mas então, qual é a solução? A ciência aponta para uma ideia central, que na verdade muda todo o jogo. Não se trata de um alimento mágico ou de uma pílula milagrosa, mas de algo muito mais amplo: os nossos padrões alimentares. Então, o pulo do gato é este aqui. A American Heart Association bate na tecla de que o foco tem que ser no conjunto da obra. A saúde do coração não vem de comer um superalimento da moda ou de cortar um único nutriente. O que importa de verdade é a soma de tudo o que se come com o tempo. É a visão panorâmica da nossa alimentação. E quando que esse padrão começa a importar? A resposta é desde sempre. A saúde do nosso coração começa a ser desenhada lá no período pré-natal e continua sendo construída em cada fase da vida. Não é uma dieta passageira, sabe? É um hábito para a vida inteira. E para facilitar, a American Heart Association simplificou tudo em duas categorias bem claras: o que a gente deve escolher e o que a gente deve minimizar. É esse o nosso guia visual. Agora vamos entrar em cada um desses pontos. Vamos começar pelo lado bom, pelas coisas que a gente pode adicionar no prato sem medo. Esses são os pilares do que a ciência recomenda priorizar para blindar o coração. Mas antes de tudo, a base, o alicerce de um padrão saudável é o equilíbrio. O primeiro pilar é simplesmente ajustar a ingestão de energia com o que se gasta para alcançar e manter um peso saudável. Esse é o ponto de partida que sustenta todo o resto. Então, na hora de encher o prato, o que a gente prioriza? São 4 grandes grupos: muitas frutas e vegetais de todas as cores, grãos integrais no lugar dos refinados, fontes saudáveis de proteína e o uso de gorduras boas, as insaturadas, no lugar das saturadas. Parece simples, né? Mas vamos ver os detalhes. Quando o papo é proteína, a orientação é bem específica. A prioridade número 1 deveria ser fontes vegetais, como feijões, lentilhas, grão de bico e nozes. Depois, vem o consumo regular de peixes e frutos do mar. Para os laticínios, a dica é ir nas versões com menos gordura. E se for comer carne vermelha, a preferência é sempre por cortes magros, fugindo das processadas. E as gorduras? Aqui a palavra-chave é troca. A ciência é muito clara. É preciso substituir as gorduras saturadas, que a gente encontra em gorduras de origem animal e em óleos tropicais como o de coco, por gorduras insaturadas, presentes em óleos vegetais, abacates e nozes. Essa troca, por si só, já tem um impacto gigantesco na saúde do coração. Muito bem, já falamos sobre o que colocar no carrinho de compras. Agora vamos para o outro lado da moeda. O que a ciência diz que é melhor a gente reduzir para manter o coração batendo forte. Aqui, as 4 categorias que merecem atenção são alimentos ultraprocessados, açúcares adicionados, sódio e álcool. São esses os elementos que, quando consumidos em excesso, estão diretamente ligados a problemas cardiovasculares. Essa palavra ultraprocessado às vezes assusta, né? Mas é bem simples de entender. São basicamente produtos industriais cheios de ingredientes que a gente não usaria na cozinha de casa. Pense em salsichas, biscoitos recheados, refrigerantes. A recomendação é clara: quanto mais natural e de verdade for o alimento, melhor. Os açúcares adicionados são, sem dúvida, um dos grandes vilões. Eles vivem escondidos em um monte de alimentos e bebidas, e o consumo excessivo deles está ligado a um risco maior de obesidade, diabetes tipo 2 e, claro, doenças do coração. Ficar de olho nos rótulos e reduzir esse consumo é um passo fundamental. A mesma lógica vale para o sódio. A maior parte do sódio que a gente consome não vem do saleiro na mesa, sabia? Vem dos alimentos processados. Por isso, limitar esses produtos e cozinhar com menos sal é uma das formas mais diretas de ajudar a controlar a pressão arterial.
Em relação ao álcool, a orientação é talvez a mais direta de todas. A American Heart Association não deixa dúvidas. Se uma pessoa não bebe, não existe motivo para começar a beber achando que vai fazer bem para o coração. E para quem já bebe, a palavra de ordem é moderação, sempre. E agora vem a melhor parte. Seguir essas dicas não protege só o coração. Os benefícios se espalham pelo corpo todo. É como um efeito dominó positivo para a saúde geral. Ou seja, esse padrão alimentar é um pacote completo. Ele garante que o corpo receba os nutrientes que precisa, é rico em fibras que ajudam a saúde digestiva e ainda por cima ajuda a reduzir o risco de outras doenças bem sérias, como diabetes tipo 2 e até alguns tipos de câncer. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Não é sobre mudar tudo da noite para o dia. A ciência mostra que o segredo é a consistência. Então a pergunta é: qual pequena mudança, qual primeiro passinho pode ser dado hoje para começar a construir um padrão mais saudável? Obrigado pela companhia.